aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre Excel funções. E aí, cai um negócio desse aqui na sua prova. Como é que você faz? Começa de trás para frente, de frente para trás? Antes, vamos a alguns conceitos importantes. As funções têm as suas sintaxes. A função soma, por exemplo, tem uma sintaxe. A função multi tem uma sintaxe. E você precisa memorizar a sintaxe das principais funções. Sabe por quê? Porque quando a banca chegar lá e falar assim, ó, a função para multiplicar células é igual multiplicar, você já descarta aquela alternativa. Quando a banca falar que a função para encontrar a mediana é igual mediana, você já descarta porque ela está errada. Isso, pessoal, você praticando muito, fazendo vários exercícios, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Aqui é igual a matemática. Quanto mais você praticar, mais craque você vai ficar no assunto. E eu preciso passar algumas sacadas para vocês, tá? A função soma C, você não pode confundir com a função soma Cs. Quando aparecer esse S no final, não é um erro de digitação, não. É porque você vai ter que somar se acontecer alguma coisa, certo? Só que a função soma Cs, ela vai ter mais do que um critério. Não pode jamais confundir soma C com a função C, tá legal? No próximo vídeo eu vou explicar a função C, mas ela tem essa seguinte sintaxe. Teste lógico, depois vem o valor se verdadeiro, e por último, valores falsos. Sempre nessa ordem. Então, se você memorizar essa ordem e praticar várias questões, vai ficar mais fácil. Mas vamos à função soma C, que é o objeto para a gente gabaritar aquela questão. Olha só quando cair isso aqui na sua prova. Soma C. Primeira sacada, identificar a sintaxe e os seus argumentos. Esse primeiro cara que vai aparecer aqui vai ser o intervalo. Nesse caso, D2 até D6. Esses dois pontos sempre caem na sua prova, hein? 2 pontos representando no intervalo, 2 pontos é até. Grava isso daí. Aí eu tenho aqui, ó, D2 até D6. Tá, e aí o que eu faço? Eu somo todo mundo que tá ali? Não, senão a função seria soma. Então, quando aparecer esse C junto com a palavrinha soma, você vai ter que somar deste intervalo, mas só, aí vai ter o critério, só aqueles que forem maiores que 15. E aqui está entre aspas, porque é o critério, você não está comparando nada com nada. Então esse critério aqui, ele vai aparecer entre aspas. Olha só como ficou simples. Você olhou para um intervalo de células, que é essa parte aqui, só que você vai ter que somar só os maiores que 15, que é o 21 e o 16. Acabou o exercício. Era isso que você tinha que fazer nessa questão. Somar 21 com 16. Aí só não vai errar no cálculo, né? Lembrar do Excel, lembrar da sintaxe e errar no cálculo. Nesse caso, o gabarito foi a letra E. Então, eu quero passar para vocês exemplos para a gente poder resolver a nossa questão. Olha esse outro aqui, ó. Ele quer na célula F2 calcular os alunos do ensino fundamental. Sem Excel, tá? Esquece um pouco a parte do Excel. Vamos olhar aqui para essa tabela. Tá vendo aqui fundamental? Quantos alunos tem? 12. E aqui? 12. E aqui não tem 16? Aqui não tem 14? Sem Excel, como é que eu faço para somar os alunos do ensino fundamental? Horas. A gente olha para uma coluna, vê quem é do ensino fundamental, só que soma o da outra coluna. É ou não é sem Excel? Isso aí é o que a gente faz. É isso que eu quero passar para vocês, pessoal. Praticando e visualizando a sintaxe das funções, fica muito mais fácil. Então acompanhe aqui comigo, ó. Soma C. Esse cara aqui, ó, vai ser o intervalo que você vai ter que olhar. B2 até B8. Olha para aquele intervalo. É o que está dizendo aqui a sintaxe da função. Depois vem um ponto e vírgula. Esse cara que aparece aqui, ó, é o critério. Nem sempre o critério vai ser um valor texto, nem sempre o critério vai estar ali maior que 15, como a gente viu. Algumas bancas, para confundir o candidato, ela coloca a célula aqui, ó. Nesse caso, você vai ter que olhar para B2. Quem é B2? Quem está na célula B2 é a palavrinha fundamental. Isso quer dizer o seguinte, você vai olhar para B2 até B8, ver quem é fundamental. Aí, olha só essa dica, na hora da sua prova, faz uma marcação lá no quem é fundamental. E quando aparecer esse terceiro argumento na função soma C, é para você somar, só que quem está dentro desse intervalo. Então você olhou para esses caras aqui, viu quem é fundamental, só que na verdade, você vai ter que somar os caras que estão aqui. Todos, professor? Não, só aqueles correspondentes, ó, que nesse caso vai ser o 12, esse 16 e esse 14. Então, olha só o que aconteceu aqui. Você olhou para uma coluna, viu quem é alguma coisa, só que vai ter que somar o correspondente dessa coluna aqui. Tudo bem? Claro que nessa prova, pessoal, você matava pela sintaxe das funções. Olha só como ele falou aqui na letra A. Função soma
Não, a função soma, ela não tem condição. Na letra D, você também descartava, ó, somas. Tá errada essa sintaxe. Não é assim que a gente faz a função soma C. Proc V, de procurar na vertical, numa outra oportunidade, em outra aula eu também te explico, é para procurar um valor e retornar outro, não para somar, dado uma condição. E média, você já descartaria também. Até porque essa sintaxe aqui, ela vai fazer a média de todos esses caras que estão aqui dentro. Ó. Tá legal? Então, qual a sacada que eu quero passar para vocês com algumas questões pontuais? Memorizem a sintaxe das principais funções. E percebam que, em algumas questões, você consegue ter essa liberdade de descartar as alternativas. E claro, né, depois você vai lá e só dá um confere. Realmente, eu olhei para uma coluna, vi quem era o B2, que era o fundamental, e somei esses caras aqui. Então, uma baita questão aqui para te mostrar como você consegue eliminar as alternativas. Acontece, pessoal, que nem sempre na sua prova vai ter um exemplo que você consegue visualizar. Ah, eu olhei para uma coluna que era fundamental e somei os alunos. Algumas questões vão trazer assim, ó, só números, sem lógica nenhuma. Por isso que é importante você memorizar a sintaxe das principais funções. Vem comigo, vamos fazer essa questão aqui, ó. Soma C. Opa, primeiro cara que aparece aqui, você vai sublinhar, vai ativar o gatilho de memória e lembrar o seguinte, você vai ter que olhar para esse intervalo. 2 pontos, você já sabe que é até, né? Isso está no sangue. Então, é do A1 até o A4. 2, o 1, o 3 e o 2. São esses caras que estão aqui. Depois do primeiro argumento, é o cara que você vai ter que ver se vai bater com critério. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, 2. Ou seja, de A1 até A4. Quem é 2? Esse cara é o 2 e esse cara é 2 também. Agora, cuidado, hein? Não é para somar 2 mais 2. Sabe por quê? Porque a função soma C, nesse caso, ela veio com 3 argumentos. E quando a função soma C vem com 3 argumentos, o intervalo que você vai ter que somar vai estar no final. Então, você vai ter que olhar para B1 até B4, né? Que são esses caras que estão aqui. Só que somar só os correspondentes que bateram com esse critério. Então, voltando do início, ó, você olhou para esse intervalo, olhou para o intervalo, viu quem é 2, vi quem é 2, e soma o correspondente nesse intervalo, que nesse caso é o 4 e o 5. E 4 mais 5, aí também, né, como eu falei, só não pode errar no cálculo, vai dar 9. Então, tá vendo, pessoal? Nem sempre vem um exercício que você consegue visualizar na prática mesmo, onde é que você vai usar esse exemplo. Voltando à nossa questão para a gente gabaritar, então, uma questãozinha da FUNCAB, que vai fazer o concurso da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, do nosso projetinho de resolução de questões. Ficou assim, ó. Você tinha que entender que, primeiro, você vai olhar para esse intervalo que está aqui, ó. E4 até E6. Esse símbolo de cifrão, ele veio aqui só para te atrapalhar, mas é o símbolo para travar a referência. Não tem interferência nenhuma nessa questão. Também no próximo vídeo eu vou te explicar a sogra. Esse aqui é o macete da sogra. Para você que me acompanha no Instagram, já deve ter visto ele por ali. Então olha só o que você vai fazer. Você vai olhar para esse intervalo aqui, que é o E4 até o E6. Olhou? Vai lá, pega a sua caneta, o seu lápis e marca o intervalo. Depois desse cara aqui, o primeiro argumento vai ser o critério. A banca está te falando assim, ó, olha para E4 até E6. Veja quem é menor que 2014. Quem é menor que 2014? Esse é menor e esse é menor. Você vai lá e faz uma marcação dele para você lembrar. E aí vem a sacada final. Você vai ter que somar os caras que estão aqui, ó. Tá, professor, mas todos? Não, senão seria a função soma. Então a função soma C, ela vai fazer uma soma condicionada a um critério. E aí você vai ter que somar todo mundo que está aqui? Não, os correspondentes. Ó. Quem que é o correspondente aqui dessa célula? Esta célula. E quem que é o correspondente desta célula? Esta célula aqui. Então, na verdade, você teve que somar 200 com 120. Quanto é que dá esse cálculo? 320. Isso quer dizer o seguinte, toda função começa com sinal de igual, não é verdade? E aí, esse cagalhão todo aqui, ó, é só para trazer o número 320. Então, esse primeiro cálculo, ele dá 320. Aí depois, você tinha que saber que a função conte.c, ela vai fazer uma contagem das células que estão neste intervalo, ó, E4 até E6. Só que não é para contar todo mundo, não. Você vai contar se acontecer isso daqui, ó. Então, a função soma C, ela soma dada uma condição. A função conte.c, ela conta quantas células tem em um intervalo, dada uma condição. E ó, bastante cuidado, hein? Função soma C não tem pontinho.
função conte.c, tem esse pontinho, tá legal? Vamos lá. Vamos contar no intervalo dia 4 até 6 quantas células têm números menores que 2014. Horas, 1, 2. Então, tudo isso para fazer o seguinte, pegar o 320, que foi o resultado dessa função, dividir por 2, que foi o resultado dessa função aqui. 320 dividido por 2, 160, gabarito letra D. Uma baita questão aí para você lembrar da função soma C, lembrar que a função soma C não leva o ponto, a conte.c leva, tá legal? Vamos para mais uma? Essa mesma banca também já fez uma questão mais pontual sobre a função soma C. Ela falou o seguinte, numa planilha de Excel foi inserida a fórmula igual soma C, aí ela deu aqui o intervalo, o critério e o intervalo de soma. Só que em vez dela te dar os números prontos, ela mencionou as células e falou dos valores que essas células possuem. Pessoal, dá para fazer de cabeça, mas a grande sacada que eu quero passar para vocês, pega o cantinho da sua prova e desenha lá os valores das células para você não se confundir. Aqui eu já desenhei para vocês, ó, coluna G, coluna H, linha 1 até a linha 5. E aí fica mais fácil de visualizar o seguinte, função soma C. Primeiro cara que vai aparecer aqui é o intervalo que você vai ter que olhar. Olha para esse intervalo. Olhou? Pega sua caneta e faz uma marcação naqueles que são, nesse caso, maiores que 17. Lembrando que aqui ele vai aparecer entre aspas, porque é o critério e você não está comparando nada com nada e nem apenas referenciando uma célula, como eu já mostrei para vocês. Então ficou assim, olhou para esse intervalo, viu quem é maior que 17, faz um piquezinho ali, ó, faz uma marcaçãozinha neles, e aí vem a sacada. Não é para somar o 20 com 89 com 23, porque a função soma C, ela apareceu com esse terceiro argumento. Quando a função soma C aparece com esse terceiro argumento, muito cuidado, é aqui que vai estar o intervalo de soma. Tá, professor? Vou ter que somar todo mundo ali? Não, somente as células que corresponderam ao critério que você achou aqui, ó, no comecinho do exercício. Então, nesse caso, você vai ter que somar o 2 com 5 com 2. 2 mais 5 mais 2, gabarito letra D. Então vejam, uma questão pontual, porém que mais uma vez, não tem lógica nenhuma, né? Não é aquela questão como a gente fez dos alunos, aquela questão da ESAF do arroz. Então, muito cuidado, pessoal. Apareceu o soma C com o terceiro argumento, ativa aquele gatilho de memória e lembra, o intervalo de soma vai estar lá no final. E aí uma outra questão que eu trouxe para vocês é a questão que fala da função modo. Primeiro gatilho de memória a ser ativado. Cuidado, é a moda na estatística. E o que é a moda? É o valor que mais se repete. Então, nesse caso, vamos pegar alguns conceitos importantes. Modo, pessoal, você precisa puxar uma flecha toda vez que ele aparecer e ativar esse gatilho de memória para não confundir com a função mod. Modo também tem que ter aquele gatilho de memória da letra O, que, lembrando, o Excel ele é machista, né? Ele não fala moda, ele fala modo. Então, a função moda, não caia nessa, se escreve igual modo. Essa mesma banca, ela já havia feito uma questão dessa, ó. Quanto que dá o modo de G7 até G10? 2 pontos representa até, modo é a moda na estatística, então você tinha que olhar para G7 até G10, que são esses caras aqui, e ver aquele valor que mais aparece. Ó, o número 2, ele apareceu 2 vezes. Então, quer dizer que a moda na estatística para esse intervalo é o número 2. Por isso o gabarito aqui, letra A. Então, uma questão bem pontual falando para vocês da função modo. Agora eu preciso passar uma sacada para vocês, tá? Cuidado! O Excel tem um retorno diferente do LibreOffice Calc. O Calc, em situação bimodal, ele vai retornar o de menor valor. Então perceba esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 9, 4, 4, 8, 1, 2, 3, 7, 9 e 11. Temos dois valores que se repetem, o número 9, que se repetiu 2 vezes, e o número 4, que também se repetiu 2 vezes. Se essa questão for do LibreOffice Calc, que é o editor de planilha software livre, o resultado vai ser 4, pois o Calc retorna o de menor valor, em uma situação que a gente tem mais de um modo. O Excel, pessoal, ele vai retornar o primeiro que aparece na linha, tá? Não é o maior. Cuidado. Olha só essa sacada para você nunca mais esquecer isso. Toda vez que aparecer função modo, puxa uma flecha e escreve calc desse jeito aqui. Sabe por quê? Porque se você começar a escrever calc desse jeito, você vai lembrar que essa letra C do calc, ele está te ativando um gatilho de memória para lembrar o seguinte.
Ah, a função moda, que se escreve modo, no calc vai retornar quem? O de menor valor, ó. Esse símbolo de menor a gente amarrou com o C do calc. E lembra que o Excel é o primeiro que aparece na linha, ele não vê quem é o maior e quem é o menor. Certo? Outro gatilho de memória que eu quero que você ative. Modo é diferente de mod. A função mod, ela retorna o resto inteiro da divisão de um número por um divisor. Ela não é difícil não, acompanha aqui comigo, ó. Se o exercício te pedir assim, ó, igual mod A1 ponto e vírgula B1, você vai ter que pegar o A1, quem que é o A1 nesse caso? 5, e dividir por B1. Então, essa é a sintaxe da função mod. Primeiro vai ter que ter um número e depois o divisor. Aí você vai pegar o que tinha da prova e vai fazer a divisão. Ó. Quem que é o A1? 5. 5 dividido por 2, como é que a gente faz isso? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, quanto é que sobra? 1. A função mod retorna o resto inteiro, nesse caso o número 1, ó, que foi o resultado, retorna o resto inteiro de um número dividido pelo divisor. Agora, olha só essa sacada aqui, ó. Muito cuidado. Não tem um negócio lá na matemática que positivo com positivo dá positivo? Positivo com negativo dá negativo? Divisão, multiplicação de negativo com negativo não dava positivo? Cuidado, pessoal. A função mod, ela tem esse nome, sabe por quê? Porque ela é em módulo. Você vai ignorar o sinal e simplesmente dividir o número pelo divisor. E a sacada? O resultado vai ser com o sinal do divisor. Então, se aqui é positivo, aqui ficou positivo. Se aqui é negativo, aqui ficou negativo. Aqui negativo, negativo, positivo, positivo. Ok? Muito cuidado, então. Não confundir mod com modo, tá certo? Então, só mais uma sacada que eu quis passar para vocês. Voltando ao nosso exercício, então, temos aqui, observe a planilha e qual é o retorno da função inserida na célula B7. Primeira sacada, você tinha que lembrar que a função modo não é para dividir um número por outro, não é para multiplicar, é simplesmente para retornar o valor que mais se repete. E se você perceber nesse intervalo, de B2 até C5, nós temos o 5 que se repetiu 2 vezes, o 3 que se repetiu 2 vezes, mas temos o número 2 que apareceu 3 vezes. Então, nesse caso, nosso gabarito é letra A, o 2 foi o que mais apareceu, é o que está na moda nesse caso. Ó, última sacada para vocês, tá? Cuida. Se não tiver um modo para retornar, o gabarito não vai ser 0 não, tá? Se não tiver modo, por exemplo, se não tiver nenhum número que se repete, na sua prova do concurso público, o resultado da célula vai ser isso aqui, ó. Sabe o que está dizendo esse erro? Não disponível. Ou seja, a função está escrita corretamente, tem valores para calcular, só que não tem um número para retornar como modo. Cuidado que isso aqui a banca Funcab ainda não cobrou, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço e bons estudos!